Boa noite. Hoje falaremos... Brincadeirinha. Falaremos com a Dora. Oi. Falaremos com a Cláudia. Olá. Falaremos com a Karine. Oi. Falaremos com a Ana. Oi. E vocês podem falar comigo o que vocês quiserem. Boa tarde. O que temos para hoje? Vamos começar com os agradecimentozinhos. Vamos. Para agradecer? Vamos. Cristina Faraon. Olá, meninas. Tenho assistido e curtido o Dribate. Vocês são fofas. Tomara que seja no melhor sentido, né? E também são feras. Achei legal a ideia do também programa. Também acho que tem que ser no melhor sentido. Sempre, né? Achei legal a ideia do... macio, né? De preferência. De pele macia. Achei legal a ideia do programa. As coisas estão simplesmente funcionando. Um beijão. Cristina Faraon, Caminho da Graça, Estação de Belém. Ai, que legal, Cristina. Ela Obrigada. Esteve aqui um tempo atrás, beijo né? no seu coração. E ela vem para participar um dia desse aí com a gente. Que bom. Que bom. Quanto mais. Esperamos que ela venha logo. Tem um aqui, Dri, da Gal. Gal, tenho assistido poucos programas porque estive meio ausente da internet. Mas, gente, fiquei maravilhada das poucas vezes que assisti. O programa está cada vez mais maravilhoso. Glória a Deus. O quadro Fim da Picada versus Graças a Deus é simplesmente fantástico também. Amei. Vocês estão de parabéns. Beijos. Esse é o da Gal. Galzinha, obrigada. A gente tem um e-mail aqui da Mary, tá? Tá. Ele é um pouquinho... Extenso? Então tá bom. Mas vamos lá. Olá, meninas. Olha só, eu só queria pedir para o pessoal de casa, enquanto você estiver lendo, prestar realmente atenção para se incluir no problema e depois também orar por essas pessoas. Porque você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida se você fizer isso. Verdade. Vamos lá. Olá, meninas. Moro muito longe do Brasil. Já me identifiquei com algumas coisas ditas no programa. E uma delas está me intrigando. Estou casada há 8 anos e o meu marido tem um histórico terrível do primeiro casamento. Ele se casou muito jovem, foi pai muito jovem. Ele foi muito ruim para a primeira esposa. Era infiel declarado, maltratava-a demais. Ele triturou as emoções da primeira esposa dele. Depois de 20 anos, o casamento acabou. 5 anos depois, nós nos casamos. Ele mudou consideravelmente. Estamos casados há 8 anos e temos um filho de 5. E ele nunca me deu razões para desconfiar dele. Ele é o pai mais carinhoso e atencioso que já vi. Isso para todos os filhos, o meu e os da primeira esposa. Ele é aquele tipo de homem que, quando vai ao supermercado, nunca deixa de trazer meu suco favorito, meu sorvete favorito. Ele ainda me surpreende muito positivamente. Sei que realmente está casado comigo. Casado no sentido do que a Adri explicou, né, num outro Bom, por momento. enquanto não tem problema aí, tá tudo bem, né, Cacau? Por enquanto, vamos ver. Ele é inteligente, lindo, e tem muito ó aqui nesse lindo, viu? É lindo fisicamente, maravilhoso sexualmente falando. Somos companheiros, rimos muito, somos uma família de verdade. Até os filhos do primeiro casamento eu sinto como parte de nossas vidas. Amo eles e eles me respeitam demais. Minha casa é a casa deles. Eles somam na nossa vida. Esse é o homem com quem me casei. O outro homem, que é o mesmo, eu comecei a perceber no 2º ano de casamento. Um homem completamente autoritário e dominador. Ele é um príncipe encantado até alguma coisa não sair da maneira como ele deseja. Outra, ele é um príncipe encantado enquanto todas as suas ordens estão sendo seguidas. Príncipe encantado, dono de exército, né? A partir do momento em que eu começo a existir como pessoa, como alguém que tem vontade própria, como alguém que sabe do seu potencial de decidir e pensar, esse monstro aparece.
sem exageros. Ele vira um demônio dentro de casa. Grita, usa palavras de baixo calão, quebra as coisas de dentro de casa, bate portas. Ele nunca me agrediu fisicamente, mas há 3 anos ele quebrou o nosso apartamento todo. Porque eu saí para ir ao supermercado e não liguei avisando. Quando eu voltei, ele disse: "Para que serve essa B, você sabe bem o quê, de telefone celular?" B feminino. B feminina. Tá. E eu, pela primeira vez, respondi: "Escuta, você acha que eu realmente tenho que dar satisfação de tudo, absolutamente tudo, antes de fazer qualquer coisa? Eu apenas fui ao supermercado comprar umas frutas." Então ele quebrou o apartamento inteiro, enfurecido com a minha afronta. E assim tem sido a nossa vida. Eu não aceito mais viver assim. A primeira esposa nunca abriu a boca para dizer nada. Ela tinha medo dele. Eu não tenho. Talvez porque eu tenho certeza dos sentimentos dele para comigo. Não sei se essa insegurança dele é pela nossa diferença de idade, que é de quase 20 anos, ou se ele realmente é um desses casos de bipolaridade, personalidade dupla, possessão demoníaca, traumas de infância, difícil. Treinamento na SS. Sei aí lá. ela pode botar. Eu gostaria ela muito de quiser. lutar antes de desistir, embora eu ache muito difícil ele mudar esse lado dele, porque vejo que é parte do caráter dele. Mesmo ele tendo mudado em muitas coisas. Ele bebia, fumava, passava as noites fora, isso no primeiro casamento. Comigo ele não faz nada disso. Pelo contrário, percebo que ele deixou de viver, até mesmo a vida social, para se dedicar somente a nós, a nova família. Mas ele está me sufocando. Não assume de maneira nenhuma essa postura dele. O argumento dele é que agora somos um, e que não existe isso, que um não sabe onde o outro está. Ele leva isso ao pé da letra. E o pior é que como ele é uma pessoa muito querida por aqueles que o conhecem, às vezes isso é visto até como qualidade, acredita? Nunca tivemos motivo de desconfiarmos um do outro. Em 8 anos, nunca passamos uma noite longe um do outro. Dri, eu queria existir como pessoa que tem vontade própria, que pensa, que age, sem ter que ficar consultando o marido-chefe para tudo. Tudo mesmo. Eu posso tudo, desde que antes eu diga. Vou comprar um sapato? Ok. Vou ao parque com os nossos filhos? Ok. Ou com o nosso filho? Ok. Vou pôr gasolina no carro? Ok. Isso é um saco. O que fazer para manter meu casamento sem ter que me anular dessa maneira? E ele já deixou claro que não aceita separação, que não vai abrir mão de viver perto desse filho, que vai lutar até o fim. Porém, ele não se enxerga em tudo o que faz. Será que ele está fazendo um morde-a-sopra comigo? Não, cabo ele de está fazendo guerra? com você, ele está fazendo só um morde. Eu não vi o assopra ainda. A não ser que ela considere o suquinho um assopra. E o sorvete um assopra. Ah, mas ele tem a questão... E também eu vejo uma outra vantagem aí. Eu vejo o seguinte, que quando ela quiser trocar a decoração do apartamento dela, ela provoca ele, sai para botar gasolina sem avisar, aí ele quebra tudo Acho e que ela coloca tudo de novo. Tudo de novo. Já saía Porque para ou fazer a ela compra dos pensa, próximos móveis, né? Brincadeiras à parte, acabou? Não, deixa eu só ler aqui mais o restinho. Será que ele está fazendo morde-a-sopra comigo, um cabo de guerra? Quando você falou sobre isso, falando de uma outra pessoa, eu fiquei intrigada. Será que eu também não estou sendo vítima desse tipo de manipulação mental? É isso. Beijos e obrigada. O fim da picada é que a gente recebe tanta coisa assim de gente abusiva que daqui a pouco a gente vai acabar com fama de falar para as mulheres se separarem. Qual a diferença de idade entre eles? 20 anos, mais ou menos. Mas esse não é o problema. Claro que não. O problema é que ela nunca vai conseguir controlar uma pessoa que não se controla. É. Se ele não sabe ter controle próprio, domínio próprio, controle sobre a sua própria ira, e além do que, essa ira dele, ele está pegando como desculpa o negócio de ser um. Agora, a não ser que ele goste de ser tratado desta forma, ele pode encarar o negócio a partir daí. Nós somos um, então um tem que saber do outro. Não, porque nós somos um tem que tratar bem o outro, porque você não gostaria disso para você. Com certeza. Imagina se ele fosse fazer xixi sem falar e você quebrasse o apartamento inteiro por causa disso.
Tá maluco? Um cara que quebra um apartamento inteiro tem que ser internado, tem que ser colocado numa camisa de força. Não tem suquinho, não tem nada. E você não é filha dele, ótimo. Se ele tem esse lado bom como pai, e ele é um ótimo pai, então se adote como filha, porque até a idade tem de diferença para fazer isso. Agora, se você é a mulher dele, alto lá, ele vai ter que ser um bom marido para você. E não existe essa de príncipe encantado. A gente não está querendo príncipe encantado, a gente quer alguém normal, entendeu? Que não saia quebrando tudo. Pelo amor de Deus. E para você ser você, agora tem o seu lado. Para você ser você mesma, em primeiro lugar, você tem que se defender a si própria. Em segundo lugar, não é você tendo a liberdade, porque eu até, por puro hábito, eu falo, Caio, vou ali comprar não sei o que, Caio, vou ali, não sei o que, lá. Mas isso é porque eu gosto que ele saiba onde eu estou, vai que eu não volto. Ele vai atrás de mim. Agora, não faz de você ser uma pessoa liberta o fato de não falar, ou o fato de falar. Isso aí é irrelevante. O que é relevante aqui é porque você está casada com um homem que nem você sabe definir se é possessão demoníaca, se é bipolaridade, se é personalidade Ele não é um dupla. Controlador? Uma Total pessoa e que quer absoluto. controlar o tempo inteiro Total tudo? e absoluto. O engano da gente pensar que a pessoa aprontou com a mulher que ficou para trás e não vai aprontar com a gente, porque nós somos a gente. Eita, esse engano é terrível. Esse engano é terrível, filha, porque as coisas vão bem até que você ainda seja um pouco novidade para ele. Agora você já está caindo no uso. Já tem 8 anos, você já está... E na cabeça de um coitado desse que não foi tratado, meu Deus do céu, você vai continuar sendo tratado assim. É isso que você quer? Eu não poderia, ninguém aqui, nenhuma pessoa normal poderia viver, achar bonitinho ele trazer um suco para você e depois quebrar o apartamento. Não prevalece o suco. Não dá para botar na balança Não para tem você achar um como. equilíbrio, né? Olha só, quando eu Nem que tava ele lendo- comprasse, nem que não fosse um suco, fosse um Qualquer diamante coisa. Liz Taylor. Exato. Não adianta isso. Você não confiar na pessoa. Imagina você dormindo com o inimigo. Com certeza. Você não sabe quando o cara vai ter um ataque. Isso é que é o opressor. Não é ela ter que dizer onde vai. A opressão está em você não saber nunca como o cara vai reagir. Que história é essa? Olha A só, pessoa, você casar com uma pessoa que você não sabe nunca como é que ela vai estar? E ela tem que sempre ficar se cuidando. Não, se não dá pra resguardando, confiar, não dá pra confiar. Sob tensão. Não dá pra confiar. quando ela estava lendo o e-mail, eu lembrei que uma vez estava no elevador e chegaram 2 mulheres e começaram a conversar sobre... Elas falando que o marido era muito bom. Uma falando, não, mas ele faz isso. Tal. Aí chegou num ponto de uma falar assim, nossa, mas ele deixa eu comprar meu leite condensado, até meu shampoo, ele deixa no Mas supermercado olha como comprar. é que as pessoas estão ficando. Pois é. Eles riscam. E ele é bom. E outra coisa, você ele fica nem me pisando, bate. Aí, Ele como? ele nem me bate. Aí eu falei assim, meu Deus, esse andar não chega. Porque, Esse andar não chega é ótimo. porque eu fui ficando sufocada, tamanha opressão que elas estavam vivendo. E né? achar que isso é... E achar que elas Estavam estavam super bem casadas. Estavam levando Por algum quê? lucro. Porque Até o ele leite nem- condensado. Você vê que isso era um consolo então, assim, pra ela. São mulheres. Nem me bate é um consolo. Nem me bate. Porque até merece. Pra mim, eu acho que elas achavam que merecia bater, né? Porque. Então, assim, você tem que primeiro se encontrar, se tratar, né? Porque receber algumas dessas. E não estou falando nada de separação, não. Divórcio é o último, acho que você tem que tentar a mesa até o final. Mas tendo Pra uma mim, a vida tentativa saudável, pra ela, é. eu sou um pouco mais radical com esse tipo de humilhante. Porque se um camarada não consegue se enxergar, nesse caso, Agora, ele tá como é que dizendo ele que não quebra consegue chegar. tudo A e ele é ótimo pra ela? a tentativa Em todo- que eu nas acho outras que ela coisas, deveria ele tá numa fazer... balança. antagônico. É antagônico demais. Não, em primeiro lugar, se eu fosse ela, eu botava aquele negócio assim de proteção de dente, que lutador Pra luta, lutador de- entendeu? de Comprava boxe. uma luva de boxe e dava notícia pra ele, cara, ou você vai se tratar ou eu vou embora. Simples assim. Ou então vai embora pra tratar dele. Por quê? Cara, ela tá alimentando. Está alimentando essa doença. Não é possível uma pessoa de 50 e tantos anos quebrar o apartamento todo e quebra. E que homem que é esse que você tá? Que confiança, que admiração que você vai ter para um homem que quebra um apartamento todo? Eu acho que a Louco, falta de hein? reação, ela alimenta mais essa condição. A pessoa, ela simplesmente
se mantém, Ela vai, disse vai aí, só eu crescendo. O não monstro quero dela... me separar sem tentar alguma coisa. A tentativa dela tem que ser na verdade. Com certeza. Não é no jogo. É falar, não suporto mais isso. Você não vai dar essa... O limite. E uma coisa que a gente não mencionou, né? Que ela tem um filho presenciando essas loucuras vividas entre eles. É. Gente, o que tá causando? O que essa criança tá Pode reproduzir. tá absorvendo disso tudo? As pessoas têm um engano de tentar melhorar as pessoas que elas ainda querem aproveitar. Né? E não sabe que o verdadeiro amor se dá justamente no apesar dele. Ele é um descontrolado, mas eu vou fazer tudo para ele se tratar. O cara, olha, você é um descontrolado, não tenho medo de você. Ou você chama uma terapeuta, toma um remedinho e se cuida. Ou então não vai dar para conviver, porque eu não posso ficar convivendo com tsunami, com um furacão. Que história é essa? Então, se ela quer salvar alguma coisa, se ela quer tentar, ela tem que tentar dentro dessa verdade. Não é fazer jogo, ai, não sei mais o que eu sinto por você. Não, o que eu E sinto nem é um grande de um nervoso, nem porque se eu não sei enganar. quem é que está do meu lado. Eu não sei com quem eu vou acordar. Gente, não tem nada pior do que grossura sistemática. Não tem nada pior do que você não saber onde é que está pisando e, de repente, você poder estar andando num terreno minado e aquele negócio fazer bum. Que história é essa? Olha só, eu tenho uma grande amiga que ela fez 25 anos de casada. E fez uma festa, só que o marido dela é parecido com esse. Ele não quebra as coisas porque é ele que depois vai comprar. Mas assim, até a família não pode ir na casa dela. Ela vive sempre perto dele, ela é uma pessoa e longe dele é outra. E quando ela fez 25 anos de casada e mandou convite para todo mundo, e ela fez assim, tudo repetido, mesmo lugar, o mesmo pastor, os mesmos salgadinhos da festa. E aquilo lá, eu olhei e falei, não é possível, você está repetindo tudo. Eu ainda falei para ela, tudo. Ela falou, mas ele é bom. Entendeu? Então, às vezes a gente repete por consolo. Ou então não consegue tomar uma atitude. É. Mas ninguém consegue ficar perto, ninguém consegue ficar... Porque ele é uma bomba Olha, ativa. porque é muito doído mesmo. A gente fala aqui assim, mas a gente não está tentando minimizar a dor de nada, não. A gente sabe que é muito doído você perceber que, de repente, você não vai aguentar mais mesmo. E que você está dentro daquela realidade que te traz algumas compensações, porque é claro que põe na balança. ela tem algumas compensações e que não é só o suquinho, né? Porque Ela fala o homem aqui, dessa né? idade dá uma certa segurança para ela e para o filho. Nós entendemos isso perfeitamente, mas não justifica você ficar com uma pessoa violenta por causa disso. Nada No justifica caso isso. dela, ela falou o contrário dessa amiga da Ana. Ela falou que os de fora acham até Ele é ótimo. ótimo e que isso é muito bom. Justifica a atitude dele, né? Né? Porque ele é uma pessoa adorável. Agora, É porque fica assim, um pseudo guardião. Ele está fazendo isso porque se importa demais. preocupa com Isso é você. falácia, isso é uma burrice. Bota o cara desse na casa de quem elogiou, que o camarada vai saber, entendeu, direitinho quem ele é. Só sabe quem convive com a intimidade dessa esquizofrenia, que para mim não é esquizofrenia coisa nenhuma, porque a pessoa fica tentando, o lado bom dele. Para mim não tem lado bom nenhum se uma pessoa chega a quebrar um apartamento inteiro porque está com raiva da pessoa que ama. Não. Ela até questionou, Peraí, né, da fica difícil. Tá complicado, da né? bipolaridade ou da... Enfim, ela Compreender. colocou vários itens aí tentando justificar a loucura dele, mas o próprio... Se fosse o caso dele, ainda que ele fosse bipolar, esquizofrênico, possuído, qualquer uma dessas Possuído, situações, tem cura. Tem cura, não tem? O caso possuído... A possessão seria mais fácil, Né? O caso É. da bipolaridade. Há tratamento. Um bipolar que tem medicação e acompanhamento, ele leva uma vida normal. Ele não faz esses surtos de loucura que você está descrevendo pra gente. Não, e tem mais uma coisa, o bipolar sabe de si, né? Exatamente. Muito bipolar. Esse cara aí não tem a menor consciência. Tem uma Ele coisa, acha que é direito dele. tem uma coisa que eu achei interessante aqui no final do Porque e-mail, a que ela... loucura é dela. De não dar satisfação. De não dar sei mais o satisfação. quê. Eu vendo aqui o e-mail de uma forma que
ela justificando o tempo inteiro, né? Tentando colocar numa balança o que vale a pena para poder manter essa criatura insana, vamos colocar assim. Aí ela diz aqui, será que eu também não estou sendo vítima desse tipo de manipulação mental? Eu não vejo nem ele manipulando ela mentalmente. Ela mesma está se manipulando por conta disso, entendeu? Exatamente. E eu vejo assim, quer dizer, ela está tentando ver refletida nele uma manipulação que ela mesma faz para se manter na história. Para se manter no relacionamento. É o que a gente sempre fala aqui. Tá tentando um aproveitamento de alguma coisa. Tirar alguma vantagem. Que ela tá ganhando, mas não pode. Ela está se sujeitando a tudo isso para ter... Ela está se sujeitando a A para ter B. Eu já vi situações em escola, né, em que pais... E aí são situações até muito, né, mais complicadas, que já vi mesmo. Uma mãe chegar na cara da diretora da escola e dizer: você não tinha o direito de denunciar o meu marido para a polícia, porque ele tinha estuprado as crianças. Mas aí a gente tem que respeitar, né? Não, mas eu estou dizendo aqui... A gente tem que respeitar. Se a pessoa gosta de apanhar, deixa ela em paz. Não, deixa eu ver a frase. A diretora está errada. Escuta a frase da mãe. Você não tinha o direito porque não é você quem põe a comida lá em casa. Quer dizer, por ele pôr a comida, por ele ser a pessoa que, né, que gera o dinheiro, ele tem o direito de fazer e pode estuprar a filha. Ele pode ter esse, entendeu? A medida é descompensada para poder dizer que vale a pena. Quando você não tem fronteiras, a sua falta de fronteira vai fazendo o país inimigo ficar cada vez maior e você cada vez menor. Daqui a pouco você está num canto de parede, o camarada risca e você fica naquele canto. Porque dessa aí que quebra o apartamento para o que estupra, você vê como é que vai diminuindo o espaço. Distância mínima. E a pessoa vai falando, não, se bota comida, tá bom. Não, tá ótimo. E tem que deixar. Você não tem o direito. Nossa. Quer dizer, essa pessoa é uma pessoa completamente doente, que não é o caso da nossa amiga. Se eu tenho um homem, se eu tenho um que a nossa amiga tá achando ruim, né? Se eu tenho um homem hoje em dia, uma figura homem, já que nem... Olha, essa coisa de ser bom de sexo, isso aí também é uma furada. É claro que o camarada quebrar o apartamento, ele não tá me quebrando? O camarada tem a energia para quebrar um apartamento todo, ele não deve ter preguiça nenhuma de fazer sexo. Quem não tem preguiça de fazer sexo já é meio caminho andado. Não é mesmo? Isso não é vantagem nenhuma. Com um cara que acabou Agora de quebrar ela tem que lembrar, na hora do sexo, a cara dele quebrando o apartamento todo. Aí ela tem coragem. A esquizofrenia, nesse caso, está em você de fazer essa separação. Ele não se acha dois, ele se acha um só. Com você, o que é pior, né? E, olha, a primeira coisa que eu faria para salvar esse casamento é botar esse cara na frente desse cara e você na frente de você mesma. O que eu estou aturando como compensação? Número 1. Até onde eu vou com essa coisa? Que você não está mais conseguindo conviver com a consciência que você já tem. Você só quis a gente aqui para dizer um negócio que você já sabe. Você sabe que sabe no seu coração. Então, querida, a gente só está dando força para aquilo que você já sabe. Não dá para amar uma pessoa nesta situação. Se ele apresentar como um doente, dá para amar ele como doente. Não dá para amar um cara que você diz que é um ótimo marido, que é um ótimo pai, que traz suquinho. Isso não dá. Dá para você amar o doente, dá para você amar o esquizofrênico, mas não dá para fazer essa confusão mental que você está tendo. Nem dá para amar o príncipe encantado que quebra o apartamento inteiro. Quer dizer, você está nessa confusão porque você ainda está tentando aproveitar alguma coisa. Mas se você quer realmente tentar antes de sair, é você se preparar. Porque é claro que você não vai ficar na frente de um troglodita desse. E você vai falar, você tem que dar um susto nele, assim como ele te assustou a primeira vez que ele quebrou tudo. Foi uma delícia para você, desse susto, falar, rapaz, eu tô nessa agora, com um camarada que tem a coragem de quebrar essa porcariada toda aqui? Então ele vai ter que levar o mesmo susto e saber que tem alguém aí dentro que não vai mais acoplar e nem passar a mão na cabeça dele. Então você, por favor, você tem que dizer a ele que uma pessoa como você não consegue ficar do lado dele como a ex-mulher ficou 20 anos. 20 anos no primeiro casamento. Coitada. Ele já acostumou a ser assim. Mulher para ele tem que aguentar isso. Agora, depende de você. Depende de você. Ela tá indo pelo mesmo caminho da outra, porque ele falou assim, emocionalmente ele acabou com ela. E aqui está acontecendo praticamente a mesma coisa. Ela tá seguindo o caminho. Só tem uma diferença, né? Ela diz não aguentar mais. Todo mundo acha que sabe fazer manobra com doença e não sabe.
Todo mundo acha que tem um espaço para manobra com doente. E com a própria codependência que isso forma. Não tem. Não tem porque a gente adoece. Adoece da pior doença. Com certeza. Porque depois ele se livra da dele e você fica com a sua. Uma frustração desgraçada. Mesmo porque ele não deve se achar doente, né? Não, ele não se acha. Ele se acha um macho tomando conta da fêmea. E é assim que tem que ser. Quando tá tudo me agradando, tá bom. Quando não tá me agradando, eu viro a mesa. Eu tenho a impressão que lá no site tem muitas cartas que o Caio respondeu, tratando dessas questões também. Ela podia dar uma olhadinha lá. Dezenas de cartas. Para fortalecer numa decisão. Milhares de cartas a esse respeito. Pois é, seria bom ela dar uma olhadinha. Porque adoece mesmo, gente. Isso aí não tem brincadeira com isso. Não pode ficar brincando de eu consigo. Não pode ficar brincando disso. Você, além de ficar doente da tua própria doença, você ainda agrega a doença da pessoa a você. É, exato. Né? A tal de passar pela porta ali, ainda agregado a um monte de coisas, como é que você aguenta? É complicado mesmo. Vamos a um outro aqui. Meu nome é Ana Machará sua. Deixa eu começar aqui. Meninas todas lindas, a paz do Senhor. Espero que estejam bem. É meu prazer assistir e aprender com vocês. Meu nome é Ana, tenho 29 anos. Sou parte daquela estatística de que a mulher bonita, trabalhadora, inteligente e de bons valores está sozinha sem explicação nenhuma. Exceto a explicação reta e direta de quem é de fora. Você escolhe demais e príncipes não existem. Ora, eu sei que príncipe não existe e não sou princesa. Credo pensar assim. Eu quero mais um homem que seja simples e amável comigo numa relação que seja verdadeira e recíproca. Ocorre que eu nunca consegui conquistar essa relação. Vínculos. Os 3 homens de quem eu gostei, o primeiro com 18, se apaixonaram loucamente por mim, se envolveram. Aí eu abro a guarda e me encho daqueles sentimentos de querência e paixão gostosa da companhia, mas na mesma medida que iniciam, esfriam, esquivam e não prosseguem. Eu sofro dor de morte e demoro muito para me restabelecer. O último caso foi até dezembro de 2010 e tem os 8 meses que definitivamente nós não nos falamos mais. Ocorre que eu não encontro um meio de esquecê-lo. Meu processo é longo, demorado, gradual e lento. Não quero mais ser assim. Há um homem separado com 2 filhos e em processo de se restabelecer na vida em todos os aspectos, e de uma cidade longe da minha, mas que está bastante interessado em mim. Eu gosto do carinho dele, da atenção, da intensidade de como ele me faz sentir como mulher, mas não estou sabendo pontuar meus sentimentos. Eu penso e chego a concluir de que pensar demais me faz sentir de menos. Estou tentando fazer nascer o que eu gostaria que fosse natural. Não me sinto apaixonada, mas tenho muito carinho por ele e não sei o que fazer para evoluir com isso. Sou madura, mas me sinto uma menina perdida, que nem sabe lidar com a própria afetividade. Me sinto uma terra seca. Poderiam me aconselhar? Ai, Jesus! No início aqui eu estava lendo, eu me lembrei de umas amigas. Cláudia, você é muito exigente, porque você às vezes se encontra nessa condição de estar sozinha. E eu lembro de uma conversa muito antiga, Dora. Não sei se você lembra, lá no apartamento na Asa Sul, em que a gente falava dessa situação de meio que ser camaleoa, de que a gente tinha uma facilidade de adaptação a novas relações. Então, assim, eu ficava me olhando por um lado, alguém dizendo, você é muito exigente. Escuta, quando não tem água na sua geladeira, você vai correndo pro banheiro tomar xixi? Não. Vou tomar água do vaso? Quer dizer, entendeu? Esse negócio de falar você é muito exigente, é óbvio. Mas é uma exigência que seria essa que ela coloca. Pô. Natural de você dizer, eu quero o melhor pra mim. É óbvio. Né? Então, assim, o que será que é essa coisa da gente estar achando? E o melhor que ela falou é só o normal. Com certeza. É porque as coisas estão tão desvirtuadas que a gente está virando demais. exigente ao invés de estar procurando alguma coisa que vale a pena. Eu acho estranho, né? As pessoas olharem e te verem assim. E cada vez vai ser mais normal os relacionamentos serem muito rápidos,
muito superficiais, ninguém quer levar Agora, eu nada a acho que sério. esse buraco que está dando, essa buraqueira geral da pessoa ficar nessa coisa, uma dor de morte, porque não consegue usar. A gente falou muito sobre isso na reunião de mulheres, sobre a idolatria feminina. Foi. Né? Porque a gente se diz não idólatra, mas a idolatria feminina é o homem. É ter esse tipo de relacionamento. Não é? Agora, essa buraqueira toda que dá dessa dor de morte, Posso isso só não é abrir um nunca parênteses? o que o Senhor planejou pra gente. Com certeza. De jeito nenhum, quando ele falou o seu desejo será para o seu marido, é um negócio absolutamente organizado, não tem nada de buraqueira de sentimento de morte. Isso quando aparecer o marido, o seu desejo será só para ele. Agora, isso não quer dizer que você vá morrer sem o seu marido, ou sem um marido. Eu acho que eu compreendi ela de uma forma que eu não Aham. sei, assim, porque ela coloca assim, que os 3 homens de quem ela gostou, eles vieram e se apaixonaram loucamente, né? Vamos dizer aqui, loucamente nem sei se cabe, mas eles se apaixonaram por ela foi se envolvendo. Na hora que ela começou a abrir espaço para que aquilo tomasse corpo nela, eles vêm e começam a esfriar, a mudar, a Desaparecem. ficarem diferentes e, puf, de repente somem. Eles Isso é que causa dor de morte nela. Não é o fato, talvez, né, de... Não, mas eu sei disso. Mas essa buraqueira é justamente uma coisa que as pessoas têm que tomar consciência de uma vez por todas. Parece até que eu sou a mensageira da má notícia. Eu já ouvi essa Mas de eu- você. Dribate. Eu já ouvi essa de você. Pode bater. Por Dribate. favor, rapaz. Mas não sou, eu prego o evangelho, mas o evangelho prega que o mundo jaz no maligno. É isso mesmo. E que o amor está se esfriando de quase todo o coração. Então, a ânsia de você ter a consciência disso e não querer aceitar, faz esse buraco ficar maior. A vida, filho, é difícil. Filhos, filhas. A vida jaz no maligno. Essa existência jaz no maligno. A vida que Jesus propôs é a paz e a calma nele. Então, é claro que uma pessoa doente vai ter um relacionamento de... Você já acendeu um fósforo Fiat Lux? Uhum. Ele faz assim, ó, apaga. É. Eu já consegui ter a Acabar pachorra com uma- de gastar uma caixa inteira Inteira. para acender um fogão. Porque é o fogo de fósforo, que aliás é o fim da picada, esse fósforo que não acende. Mais do que 2 segundos. Então, a gente entende, né, que como são curtos esses sentimentos. Mas olha só, não é o caso, porque muitas vezes a dor dela está acrescida, a dor de não ser amada. Ou então, será que depois de um determinado tempo, eles começam a, de repente, descobrir que eu não sou o que eles queriam? Não, meu filho. É porque o mundo jaz no maligno, os sentimentos estão assim. Quando os homens se sentem incomodados com qualquer coisinha, eles querem partir para uma novidade. Não tem nada a ver com você. Você não tem por que se desmerecer, por que você ficar doída. Você está lidando com homens que jazem no maligno. Isso não quer dizer que dessas pedras Deus não te deu um filho, né? Porque ele disse, dessas pedras eu vou providenciar um filho de Abraão, minha filha. Isso aí, para Deus, é... O que a gente precisa ter a consciência é de que as coisas estão assim. Então não é para ninguém se desesperar, ninguém perder o controle, porque o amor está esfriando. Ou a gente acredita no evangelho, que o mundo jaz no maligno, o amor está se esfriando. O egoísmo está aumentando porque é uma condição que são sócios. Ela né? vem junto, né? Vem todo mundo se enfiando tudo na mesma mala. E na semana passada a gente falou, acho que 2 semanas atrás, da torcida do Flamengo que está esperando esse homem, né? Adriana? Exato. Lembra? É. Não era só Agora, ela sozinha, não. Claro, agora você tem que saber esperar descansando em Deus. Sempre. Sempre. E falando, Senhor, olha, o melhor que pode acontecer em mim e por mim vem de ti. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não pode haver mudança nem sombra de variação. Então, Senhor, eu vou ficar calma. Eu não vou tentar bancar minha própria felicidade, eu não vou atrás de água do vaso, eu vou esperar pela minha garrafinha limpinha e potável. Porque Gelada. se o Senhor quiser me dar água, eu tomarei água. Mas se o Senhor quiser me dar vinho, eu tomo vinho. Nos milagres que o Senhor faz. Agora, isso não tem nada a ver comigo. Eu vou tentar fazer com que o meu coração não se esfrie por causa disso.
que não entre nesse sistema que jaz no maligno por causa disso, mas eu vou tentar poupar o meu coração de ficar amargurada, de ficar me medindo porque depois de um certo tempo os Fiat Lux todos apagaram. Não, porque é normal que seja assim. É normal que seja assim. E que você a nossa diria? esperança está em Cristo. Você se achar em Cristo, você dizer para você mesmo, se você tiver que dizer, olha, eu vou esperar o pior desses caras, o que vier de bom é lucro. Você está achando que isso aí é um malefício? Não, filha, a sua esperança está em Cristo. Aquilo que Deus tiver reservado para você, ninguém vai tirar. Agora, você ficar se expondo a essas avaliações de temporadas de relacionamento, só vai te adoecer, ficar amargurada, crescer esse buraco de dor. Fica tranquila, fica calma. Você não está sendo avaliada por homem nenhum. Você não está sendo avaliada nem mesmo se você tiver homem ou se você não tiver. Agora aqui. Você está enfrentando um mundo que jaz no maligno, segura na mão de Jesus e vai com toda lucidez e sobriedade. E você vai ver que as coisas vão acontecendo, porque Deus ama aquele que tem fé e confiança nele, segura na mão dele para qualquer questão. Então, a primeira coisa que Deus não gosta é de você se entristecer por causa dessa questão. De você fazer mal a você mesmo, de você se deprimir por causa disso. Aí vira uma idolatria. Aí o Senhor vai ter que primeiro fazer com que você veja um monte de Fiat Lux, até que você possa se conscientizar que esse mundo é mau, que esse mundo jaz no maligno, e que é uma dádiva. Olha, quando o homem encontra uma boa esposa, a palavra diz que foi bênção e dádiva do Senhor. Ela encontrou aqui um rapaz, né? E aí ela está na dúvida disso. Pois é, aí nós vamos para a segunda etapa do problema dela. Vai lá, Karine, fala aí. Não, Posso repetir? Isso, repete aí. Hoje há um homem separado com 2 filhos e em processo de se restabelecer na vida em todos os aspectos. Que ele mora numa cidade longe, mas que está bastante interessado em mim. Eu gosto do carinho dele, da atenção, da intensidade de como ele me faz sentir como mulher, mas não estou sabendo pontuar meus sentimentos. Eu penso e chego a concluir de que pensar demais me faz sentir de menos. Estou tentando fazer nascer o que eu gostaria que fosse natural. Não me sinto apaixonada, mas tenho muito carinho por ele e não sei o que fazer para evoluir com isso. Sou madura, mas me sinto uma menina perdida que nem sabe lidar com a própria afetividade. Me sinto uma terra seca. Mas ela está Eu acho que descrevendo 2 coisas que ela falou que me chamaram a atenção. É que ela está pensando demais, sentindo de não está menos. conseguindo, ele está sentindo de menos. Talvez pelas dores que ela, né, se Agora, colocou atrás. Ela já está com medo, De entendimento, passar pelo mesmo processo. Ela está com medo já de falar assim, tá certo, porque aí ela confessa que ela não consegue esquecer o último. Então o coração dela, na verdade, o amor dela e o coração dela está concentrado no último ainda. Que já foi. Só que já foi, que ela sabe que não tem possibilidade, mas ela confessa que não está conseguindo largar Porque tudo dela é muito demorado. o sentimento. Mas, ao mesmo tempo, ela já está de olho numa coisa que, se ela gostasse, seria o ideal, porque o cara é legal. Então, ela já está querendo fazer um outro aproveitamento ali no sentimento. situação. E o que pode acontecer com isso é o que a gente vê acontecendo sempre nas igrejas. Verdade. É a pessoa, não, mas eu gosto dele, ele é um cara bom, honesto. Aí vem a lista, honesto, trabalhador. Vale a pena. Então, depois que alguma Nem coisa me bate. der errado, Não vai me bater. depois que se alguma coisa der errado, ela vai dizer, viu, realmente, eu não gostava mesmo, é melhor ela ver agora. Porque não adianta você achar que o outro é bonzinho e se casar com a bondade do outro. Nós estamos falando aqui, fuja de miliante. Não demole para miliante. Mas, por favor, também não se engane com o bonzinho. E nem se torne humilhante dele, né? Exatamente. Nem se torne humilhante dele. Cara, né? Porque muitas vezes acontece isso. Com certeza. Assim, vamos descontar aqui, então. Sem querer, às vezes, também, né? Muito Você sem querer. age Muito sem querer. impensadamente. Agora, pegando a deixa desse meio dela, esses dias a gente estava discutindo, um grupo de amigos, entre mulheres e homens, tinha alguns solteiros,
e outras, eu, 10 e mais um casal, e outros amigos solteiros, amigos homens, solteiros com coração no Senhor Jesus, e falando da dificuldade que eles têm sentido de achar uma parceira hoje. Uhum. E mais ou menos um deles em particular com um discurso parecido com o dela. Uhum. E esse em particular, ele falou, olha, eu não quero mais me envolver em relacionamentos que os meus 3 últimos foram muito intensos. Um rapaz que já está com hoje pelos seus 30 e poucos, e começou a falar que não queria mais um relacionamento, que agora ele já quer alguém para casar. Até então, ele se envolvia por se relacionar. Uhum. E agora ele quer alguém para casar, que ele quer alguém para ser mãe dos filhos dele. Mas a dificuldade maior dele, até o mês passado... Até o mês passado é ótimo. Até o mês passado é porque ele estava segurando as pontas, porque essa última namorada que ele teve terminou-se no ano passado, final do ano, novembro, dezembro, não sei. E agora, ou seja, a gente está em que mês? Agosto. Ele não tinha se envolvido com ninguém e queria a pessoa certa. Só que ele falou, eu sou homem, eu tenho as minhas necessidades, mas não, a gente tem visto que isso não acontece só com o mundo masculino. Quantos e-mails a gente tem recebido de mulheres com as mesmas, aquela de 20 anos, se culpando dessas necessidades de, né, físicas, sei lá, biológicas, e químicas e da... E só que nesse último mês ele falou, eu vou chutar o balde, porque não vai acontecer da noite pro dia. Já se cansou pois de esperar. Em 8 meses, 9 meses, mas não é, ele falou, o que está sendo mais difícil para mim, porque não é, para eu arranjar alguém que até queira casar com uma pessoa séria e tudo mais, que eu sei que ele não é tão difícil. Mas ele falou, eu quero alguém que tenha a mesma consciência do evangelho que eu tenho. É o mínimo. É o mínimo. Aí que ele tá a exigência é o mínimo. natural, a exigência saudável. E aí, isso é que vai fazer ele verdadeiramente ser com alguém. Porque aí você falou uma coisa, não sei se foi nesse e-mail ou no anterior, que eu pensei nessa situação, porque você falou que Deus, eu acho que foi para ela, né, que Deus tem reservado a pessoa e a gente está disposto a esperar, não sei como você colocou as palavras bem, e ele me questionou. Eu chego a me questionar, tem Deus a pessoa reservada para mim? E se Deus não tiver? Não teve. Melhor não ter do que ele arrumar um negócio reservado pelos infernos. Com certeza. Pelo amor de Deus, matemático Oswald de Souza, não precisa ser. A gente também tem essa paz no coração, né? De que se o Deus melhor não que quis... pode acontecer comigo é aquilo que Deus tiver reservado para mim com a bênção dele. Fora isso, eu não quero um favor das trevas. Eu não quero um favor do diabo. Eu não quero um favor desse mundo. Eu não quero um favor do sistema. Nada. Se esse for o meu dia hoje de partir, eu parto no Senhor. A cada dia a gente tem que entender o que é fé, o que é confiança naquele que a gente reconhece como nosso Senhor e Salvador. Só um Salvador. E foi muito boa a pregação de domingo do Caio, que ele falava nas orações, na fé, em orar pelas... Como me ajuda a lembrar as palavras dele, porque alguém está sofrendo, ore. Essa parte, se alguém está sofrendo, ore. Faça oração. Faça oração. Se alguém cante louvores... Porque... eu tenho que falar no microfone. Porque ele chegou a questionar, ele falou, eu acho tão ridículo eu continuar insistindo em orar por isso, porque Deus já sabe a minha necessidade. Quanto tempo eu venho pedindo? E eu não sei se isso... Eu já estou me achando perturbando Deus com essa questão. E ficou nisso. Mas eu não sei se... Karine, a gente... há uns 2 anos, a gente estava batendo um papo, algumas pessoas aqui, uns jovens aqui do caminho, a gente estava lanchando, na verdade. E os rapazes, né? E somente eu. Nós éramos umas 4 pessoas. E eles dizendo exatamente a questão da carência masculina. E eles dizendo da dificuldade de encontrar alguém, então e aí, nós vamos fazer o quê? Mas o homem tem necessidades físicas, biológicas, fisiológicas, sei lá o quê. Eu disse para eles que eu não concordava com a postura deles, de que tinha que arrumar alguém a qualquer preço,
E que eu tenho convicção no meu coração, e eu até gostaria de dizer isso para essa pessoa, para esse seu amigo, que se o evangelho não suprir esses buracos, essas carências da gente, então vamos fazer a fila andar e vamos buscar outro evangelho. Eu acho só, eu posso só, Claro. que eu sei o que você pensa, só acho que não foi muito bem colocado no sentido de o evangelho, ele não veio para tapar alguns buracos. Ele veio para que, apesar dos buracos que a gente mesmo fez, a gente alcançar a vitória através de Cristo e andar com o Jesus. coração pacificado. Então, se é na solidão, é na solidão com o Pacificado. evangelho. Isso que ele falou, eu não Se tenho é- achado paz em ficar sozinho. Eu não nasci para ser Mas ele, um celibato. ele vai achar, ele celibatário. precisa procurar Claro. em Deus isso. Essa paz é que é E dizer a ele, necessária. Senhor, eu te entrego esse meu desejo, essa minha aflição, essa minha dor. Isso é como se você estivesse entregando o seu câncer para ele, entrega. Eu estou entregando a minha dor de coluna, eu estou entregando aqui essa minha falta, estou entregando aqui essa minha carência a ti, Jesus. Toma conta de mim com isto. É aceitar a vontade E de o Deus pra Espírito gente. não precisa ficar dando script para o Espírito Santo. Ele conhece a gente muito mais do que a gente mesmo. Ele conhece o mundo espiritual que está à nossa volta. Ele fez todas as coisas. Tenha, por favor, a pachorra de acreditar que ele é Deus. Ou seja, ele é absoluto em tudo. E a gente não consegue sequer pensar 1% do que Deus sabe a nosso respeito. Pelo amor de Deus. É o mínimo de confiança que a gente tem que ter em todas as horas. E de todas as formas, em todos os momentos. E por isso que eu falei até mês passado, porque aí ele chutou o balde, deu uns beijos aqui, outros ali, aí outro dia eu falei pra ele, então, só que aí eu acho que piora, né? Porque vem a culpa daquela menina de 20 anos, porque ele fala, não é isso que eu quero, mas eu já não estava aguentando mais. Eu falei, então paga alguém. Aí eu falei pra apelar mesmo, né? Eu falei, então você tá no desespero? Interessante, carinha. Eu falei, paga alguém. Ele falou, não, mas é muito diferente. Eu falei, qual é a diferença? É porque uma tem pai, tem mãe, tem filho, não tá te cobrando, mas depois fica te dando dor. A outra não vai te dar dor de cabeça nenhuma. Pronto. Aí, mas assim, lógico que não é... Claro, a minha eu metodologia sei como é não que foi uma, entendeu? foi uma Mas para provocação. colocá-la para questionar mesmo. Porque, Aham. para mim, não tem diferença dele... O que ele está buscando nesses beijos, nessas meninas que... Na da ficada. noitada, nessas Na ficada. ficadas. Porque só está suprindo a necessidade dele daquele momento, mas realmente não é o que ele quer, não é o que ele tem certeza que não é, o que Deus, se ele ainda crê que Deus tem para ele, não é nada daquilo. Então, qual a diferença da prostituta que ele vai pagar? Vai literalmente, ele até brincou, vai ser até muito melhor do que uma ficada de leve. Então, assim, eu falei, então você se questiona. Mas eu sinto porque é uma pessoa que é parte da minha vida, da minha história, e eu quero saber, sabe quando você quer, assim, conseguir resolver? Igual a mãe, quer pegar um problema e resolver? E é com Deus, porque eu vivi muito isso na minha singleness. Solteirice. E até o momento que eu consegui descobrir quem eu era. A gente já falou isso antes. Meu Deus, aí eu chutei o balde, foi para essas ficadas e falei, quer saber agora? Um abraço. Nada disso. Sai desse corpo que não te porque a única pertence. coisa que a pessoa realmente consegue é uma multiplicação de salivas, né? Se a gente pensar em encher esse copo aqui, ó. Esse copo aqui de saliva dos outros. Um pouco de saliva do José, um pouco de saliva do João, um pouco de saliva do Mário, um pouco de saliva do Ivo e um pouco de saliva do André. Agora, não vou beber. Quer? Não. Quer um pouco? Quer? Vai querer? Não, obrigada. Vai querer? Eles não vão fazer nada comigo, eu só vou beber essa saliva. Isso é ficar. É de uma inteligência. Isso é água, É né, uma gente? atitude de frustração muito grande. Mas né, na da hora pessoa. sacia a sede, né? Mas é frustração, que a Com pessoa está saliva. agindo por Sim, frustração. saliva, Ela não não está com agindo, água, Mas né? depois a Sim. frustração é pior. coerentemente. É muito É, maior. Que é beber uma água salgada, né? É.
que você vai Isso trazer não querendo consigo é muito dizer pior. que uma menina de 20 anos, como a gente viu aqui, Não possa não curtir pode, até determinadas porque se a coisas. pessoa não conhece a outra, não vai saber se vai dar ou não vai dar. A pessoa tem que tentar, tá na idade de tentar. Agora é não diferente, tá mais na ele tá idade agindo de por tentar, frustração. depois que a pessoa já tá casada, com filhos, velha, aí vai querer ficar tentando. Agora, a Passou situação o tempo, dela de né? 20 anos é muito diferente da dele, que Com já certeza, tentou. ele tá agindo Não, com é. frustração e Ele ela já não, quer. ela tá agindo Ah. na naturalidade da idade dela. E ela não tá pronta pra casar. Não, ter e ela não tá filhos e fazendo ter- isso voltada Ah, para uma... porque eu faço- Pô, é. eu tô chateada com isso, então eu vou para aquele cara. Não, ela não tá agindo assim, ela tá agindo naturalmente. Ele não, ele tá agindo por frustração. E aí ele vai Mas se dar mal. independente cura. da idade... Agora, só parando aqui, eu fui saindo, fui vendo vocês falarem sobre isso e tudo mais, e eu aqui, né, presente no meu corpo físico, está parecendo coisa espírita, né? Vamos dar a mão. E a gente ainda estica, né, Dora? Elas ainda esticam. Você vê o que é Investindo, indução, né? hein? Mas você vê do que a gente está se afunilando, engargalando. Porque, meu Deus do céu, a gente esquece. Olhai, se sois lá do alto, olhais para as coisas do alto. Olha para a paz que Jesus propôs. Olha no seu Salvador de todas as coisas. Isso é apenas a pulga da existência, da eternidade. Isso é uma coisa que vai passar para todo mundo. Fica calmo, não se suicide por causa disso, tá bom? Pelo amor de Deus, tá todo mundo... Olha as coisas que têm peso de vida eterna, cara. É. As pessoas não estão sabendo se conduzir. Precisam da condução do Espírito Santo. O que é o fim da picada? Deixa eu falar aqui o meu, Adriana. Deixa eu começar comigo aqui. O meu E fim rapidinho. da picada, rapidinho. Outro dia eu vi um vídeo que a maioria das pessoas já deve ter assistido também, de um menino de 9 anos de idade que foi ao templo lá na Igreja Universal, porque estava no site da Igreja Universal. Ele estava com problema com os pais e o pastor perguntava: então seus pais têm problema? Tem. O que você vai fazer? Eu vou dar tudo que tenho. E o que você tem? Eu tenho brinquedos. O que você vai fazer com o brinquedo? Vou vender. E vai trazer para onde? Aqui para o altar. E teve uma cena terrível, mostrando a mãe endemoniada, uma coisa chata, terrível mesmo. Eu achei o fim da picada, aquela criança de 9 anos ser exposta assim, para o mundo inteiro ver e saber daquela situação, e a manipulação do pastor, eu considerei aquilo o fim da picada. Aninha, você? Para mim, o fim da picada eu moro na Asa Sul, né? Asa Sul, Asa Norte, tanto de adolescentes nas ruas, fumando crack, gente tendo banquinha de crack, banca mesmo, montadas, ninguém faz nada. E esses adolescentes, e o jornal essa semana mesmo falou, o DF não sabe mais o que faz com esses adolescentes, né, que estão drogados, e é de manhã, de tarde, de noite. E esses dias, meio-dia, lá perto da minha casa, um deles entrou no apartamento que por causa desse período de férias, os pais deixam o adolescente sozinho, entraram e fizeram o estrago lá. Graças a Deus, assim, o menino ficou bem, que era um adolescente, né? Então, para mim, é o fim da picada, a falta de humanidade que a gente tem vivido, sabe? Principalmente com esses adolescentes nossos, que já não sabem. E, assim, não é mais os meninos que estão com dificuldade financeira, não é. Tem todas as faixas de financeira, né? Filhinho de papai, filhinho de mamãe e os pobres também. Então, para mim, a gente tem que fazer alguma coisa, que é o fim da picada. Amém. Passou direto? Não vai fazer, não? Bom, meu fim da picada vai para uma situação bem próxima aqui, né? É a questão do aparato mesmo. As pessoas não estão preparadas, né? A segurança pública hoje ela não tem esse preparo. Eles não têm preparo de lidar com as pessoas, no tratar. Então, assim, está muito difícil você encontrar policiais ou atitudes, né, que façam alguma coisa a esse respeito. No entanto,
por qualquer coisa, você é agredido verbalmente por um policial numa abordagem. Isso é muito triste. Para mim foi o fim da picada essa semana. Eu fui abordada, eu de certo não estava correta, né, na minha atitude, mas a maneira como a pessoa se coloca, a postura, o levantar a voz, assim, é como se eu fosse o bandido. Síndrome das pequenas autoridades. Isso. É o fim da picada. Eu fosse o bandido e esse que está lá, né, aliciando, fazendo e acontecendo, não tivesse nenhum problema. A gente dá continuidade àquilo, mas vamos tentar aqui corrigir o cidadão de bem. Podendo, né, as pessoas podendo falar com mais educação, com mais sensibilidade, hoje em dia isso eu acho que não existe. Talvez não venha a existir tão cedo. Para mim isso foi o fim da picada. Esse é o fim da picada do... que eu estava lembrando a história direitinho. Uma reportagem lá na Escócia de um engarrafamento enorme de milhas e milhas de distância que os carros não moviam. E é mais ou menos porque você falou do abuso de autoridade policial. E o rapaz o carro estava em total standstill, não mexia. E o motorista espirrou. E o policial que estava do lado da rodovia deu a ele uma multa porque ele perdeu o controle do veículo quando ele espirrou. Gente. Isso não existe. Essa frase é pouco, eu acho, para descrever isso. Para definir, né? E foi a justiça e tal, a questão, mas é assim, sabe, você pensa, gente, não tem mais o que fazer com o abuso do poder na mão dele, olhar e falar, eu não sei se é por falta de, sei lá, acordou com o pé trocado naquele dia e agora eu vou descontar em alguém, a gente sente que... Parece aquele filme Um Dia de Cão, né? E... Acho que é o fim da picada da Adriana. Não, só o fim da picada. O meu fim da picada é uma reportagem que eu vi agora no domingo, que muita gente deve ter visto também, sobre... eu estou falando isso porque no último programa a gente falou sobre o pai, a mãe que devia procurar o pai para que ele arcasse com a responsabilidade sobre o filho. Então, isso também é muito deturpado. A gente tem que ver que em todas as coisas a gente tem que usar da justiça de Deus e não dos homens, né? Porque essa justiça dos homens ou não faz justiça ou vai para o outro lado. Como eu vi nessa reportagem, pais sendo presos por não pagar a pensão. Até aí, tudo bem. Quando é humilhante, porque cada caso tinha que ser visto como cada caso. Com certeza. Se o camarada não tem dinheiro, como é que vai me prender um pai? Porque ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. E nem vai poder Como é que pagar. ele vai conseguir ter dinheiro na prisão? Quer dizer, eu soube que o governo está tentando soltar os assassinos porque as prisões estão cheias, mas agora estão soltando os assassinos e prendendo os pais. Eu acho isso ótimo, entendeu? Maravilhoso. E mulheres que querem se vingar dos ex-maridos, cobrando pensões exorbitantes, que não tem nada a ver com a necessidade da criança, mas tem a ver com a necessidade da vingança delas. Mulheres, se você tem consciência em Cristo, não apoie uma coisa dessa. Veja que cada caso é um caso. Se o camarada tem o suficiente para dar um conforto para o seu filho, ele tem mais do que obrigação. E a mãe não deixa de ter também. Essa é uma obrigação compartilhada. Agora, homem que é homem, assume essa responsabilidade. Agora, homem que não tem, que está passando por uma fase difícil, mas quer ser triturado pela ex-mulher, é o fim da picada. E é o fim da picada que a justiça também... Não tenha parâmetro, não possa ver, não, esse homem não tem condição, não podemos exigir dele mais do que ele pode dar. Pelo amor de Deus. A lei é muito engraçada nesse Quando eu vi o camarada na prisão, atrás das grades, e ele tinha perdido o emprego, quer dizer, o fim da picada, né? E mulheres, pelo amor de Deus, não vamos sujar assim a classe, não é mesmo? É o fim da picada. Então, meu graças a Deus hoje vai para essa cidade de Brasília, que apesar da secura,
do calor que começa a fazer agora, mas eu acho lindo demais os ipês amarelos. Ah, eu também Cidade está acho, belíssima, é vale a lindo. pena você vir passear pela cidade para conhecer os ipês amarelos de Brasília. Esse é o meu graças a Deus. O meu, graças a Deus, posso fazer combinandinho com você? Pode, à vontade. Tem ipê roxo também. Tem, mas eu gosto dos amarelos. Essa lindos. fileira que tem aqui, logo na saída aqui dessa rua, são Sim, maravilhosos. são. Mas o meu, graças a Deus, vai justamente pelo Senhor ter tido essa misericórdia de ter nos trazido aqui para Brasília. Eu pude conhecer vocês todos. Graças a Deus. Parece que eu não sei como é que eu já vivi sem vocês antes. Não é incrível? Mas eu também estou amando essa cidade, mas mais ainda pelo carinho do pai, porque quem está fora de Brasília só vê Brasília como em Brasília, 19 horas. Aquela coisa chata do político que rouba. Dos ministérios e de tudo isso. Mas a Brasília é verde, gente, incrivelmente verde. Então, meu graças a Deus vai para o Senhor que nos conduz. Imagina eu, menina do Rio, que leva o pão de açúcar pendurado aqui no meu braço, tudo. Nunca pensei que pudesse gostar de outra cidade que não fosse a minha, mas eu era reduzida de cabeça. Bom, o meu, graças a Deus, ele vai para Deus mesmo. No sentido do que foi dito aqui agora, a respeito da paz, né, que a gente precisa ter. Então, graças a Deus por ele nos dar essa paz, por ele nos dar, fazer a vontade dele prevalecer sobre a nossa. Né? Que a gente tem esse olhar, que a gente tem essa condição de enxergar isso no nosso coração, Amém. que a gente encontre essa paz que Deus tem pra gente, que encontre essa vontade dele pra gente em paz, né? De saber que, tendo ou não tendo, como é que a Adriana gosta de dizer, se portas abertas ou fechadas, se abertas ou fechadas por Deus, tô dentro. O meu, graças a Deus, também vai a Deus, como você falou, Cacau, pela minha família, meu marido, meus filhos, que são, assim, presente de Deus para mim, e que tem sido tremendo estar caminhando com eles quando a vide não floresce e quando o sol se abre, ou sem sol, despite of, como você diz em português? Apesar de, e receber todo esse amor que tem sido meu apoio deles, e isso é tremendo. É assim, mais do que as minhas palavras cabem na minha boca, e os olhos estão já enchendo de lágrimas. Graças a Deus. Vamos? Meu graças a Deus vai para aquela reportagem que eu li sobre as mães da UTI, né? E graças a Deus pela Mara, pela Viviane, porque eu também passei por esse momento de ser mãe, né? De UTI, e eu quero dizer que eu tenho orado por vocês, por esse companheirismo de vocês aí. E você sabe do milagre? não sei, é mesmo? Recebeu o coração. Ai, graças a Deus, Deus. então fechou. Muito obrigada, Senhor. Amém. Queridos, um beijo grande, que a paz do Senhor invada o seu coração, e que você tem que saber que o Evangelho está aí para vencer todos os apesares. Amém. Em nome de Jesus, fica na paz. Beijo. Amém. Troje, Sopli, alle, Tro, Trode, Frod, Paulus, Tindolo, Hanya,